Oi, eu sou Cris Debacante. Vou fazer agora uma leitura da alunação de Touro, que começa no dia 11 de maio, às 16 horas. É o momento em que a Lua e o Sol fazem conjunção, marcam então a Lua nova, que estará no signo de Touro, então marca a lunação, que é esse período da Lua, né, das 4 fases da Lua, que formam um ciclo de vida, de energia para a gente viver. É um ciclo bem forte e bem intenso, porque nós vamos estar já se aproximando e vivendo os eclipses desse ano, que vão acontecer no eixo de Gêmeos e Sagitário, que traz muito a abertura da mente, da visão, do conhecimento, do entendimento, dos caminhos, das oportunidades, do desenvolvimento da alma, da vida, do ser humano, tá? Do nosso desenvolvimento pessoal, do nosso desenvolvimento coletivo. Então a gente tem dia 11, começando essa lua nova, e aí dia 19 de maio a lua crescente, dia 26 de maio a gente tem uma lua cheia com eclipse lunar extremamente forte, extremamente intenso e poderoso. Quando chegar na época a gente faz um estudo sobre ele também específico. Dia 2 de junho a gente entra na lua minguante, dia 10 de junho começa o próximo ciclo da lunação de Gêmeos, que também tem um eclipse solar. Então num período aí de 15 dias, né, a gente vai ter aí 2 eclipses. Esses eclipses eles têm um efeito como uma descarga energética, como se uma energia muito poderosa estivesse descendo da divindade, da vida, da espiritualidade sobre nós, trazendo uma influência na nossa vida de 6 meses a 1 ano que reverbera, né, de efeito antes e depois. Então a gente já está sentindo, né, efeitos desse eclipse sem ter consciência, sem ter clareza, mas isso vai se intensificando, chega nesse pico, né, nessas semanas entre o dia 26 e o dia 10, isso vai dando uma movimentada no andar da carruagem da nossa vida, tá? Então vamos fazer o estudo hoje da lua nova que vai marcar esse período. Vamos ver aqui. Nós teremos aqui a lua nova, que é a lua aqui, e o sol em Touro a 21 graus, em conjunção com a lua negra a 22 graus, né? Então esses 3 aqui, eles formam um grande estélio, né? São 3 pontos ali com a energia concentrada. A 11 graus, né, tem Urano. Em 10 graus é o máximo que a gente considera uma conjunção, então a gente pode até considerar uma conjunção em menor grau com esse Urano também, mas já de uma forma mais diluída, mais suave do que com essa lua negra, tá? E tudo isso vai estar acontecendo para quando a gente tira esse mapa para a localização do Brasil, dentro da casa 7. Que é uma casa sobre relacionamentos. Então vamos destrinchar o que isso tudo significa, tá? Então a Lua e o Sol juntos na energia de Touro, eles trazem a base do que a gente tem de realidade na nossa vida. Traz do que a gente está plantando, o que a gente está construindo, traz o terreno fértil, né? Quando a gente joga sementes e o que a gente vai germinar nesse processo. O que a gente vai fazer crescer, né, a longo prazo, no planejamento, nesse tempo das coisas se tornarem reais. Então, onde a gente está colocando a nossa semente e se o nosso terreno é fértil, né? Então, traz esse processo de tudo que se constrói ao longo do tempo, que cria uma base, que cria uma solidez, que cria uma fundação. Então a gente está num processo de reconstrução dessa realidade por conta desse Urano que está em Touro, né? Já faz um tempo e ainda vai caminhar muitos anos, que está fazendo essa quebra da realidade antiga, que faz essa quebra da parte financeira, da quebra material, de tudo que a gente tem de estável, trazendo esse processo de instabilidade
sobretudo financeira e nas relações que a gente passa hoje, e ainda é um processo longo, né? Essa jornada aí de transformação que leva a gente a essa mudança, dessa construção, e ainda estando aqui junto com a lua negra, ela é o instinto. O instinto, ele é um instinto coletivo que nós captamos, né? Cada um na sua personalidade, na forma individual, como que isso se manifesta através da característica de cada um. Então a gente capta esse instinto, que é uma força coletiva, né? Mas ela vai ter o filtro da personalidade de cada um de nós, né? Então a lua negra, ela se manifesta também muito mais como um animal que grita dentro da gente, querendo muito, desejando muito, né? Tendo uma força muito grande, onde muitas vezes a gente pode se perder, muitas vezes a gente pode cair, onde a gente pode se corromper, onde a gente pode tropeçar, onde a gente pode ir para o lado negro da força, né? Onde a gente realmente vai pelos caminhos que às vezes tornam as coisas mais difíceis, porque é muito mais visível para ela a insatisfação, a energia da insatisfação, do incômodo, onde a gente quer se libertar, onde a gente quer essa rebeldia de romper com as coisas, porque traz às vezes uma coisa insustentável e uma vontade de deixar tudo para trás e fugir, né? Então tem esse instinto muito forte, desejando, né? Tá na energia do desejo. O touro, ele deseja as coisas. Ele traz o ponto onde a gente não se conforma e a gente quer as coisas, quer ter a segurança, quer ter a estabilidade, quer ter as coisas do nosso jeito. E está muito ligado ao ter, né? Ao ter as coisas físicas. Então traz essa questão do que é importante na vida da gente, né? A importância que a gente coloca em todas as coisas que a gente possui, em tudo que a gente atribui valores, né? Então, aonde que essas coisas pesam e norteiam a vida da gente, as nossas escolhas, quais os desejos que a gente busca, quais as intenções que a gente tem por trás desses desejos e às vezes a falta de clareza das intenções, né? Às vezes o desejo ele fica muito mais nítido em ter uma satisfação momentânea, em ter um alívio imediato, em ter alguma coisa física, como se fosse algo que suprisse ou algo que preenchesse um vazio que essa lua negra traz, né? Do medo, da falta, do medo dessa oscilação da vida, trazendo essa transformação de realidade que gera essa instabilidade na nossa vida prática, na nossa vida construída e real. Então isso também mexe muito com os relacionamentos, porque touro, né, é uma energia de poder que se submete a algumas coisas, aguarda com paciência, com resiliência, com resignação para conseguir o que quer. Então é uma energia de poder mais lenta, né? Sabe dar um passo para trás, aguardar a hora certa. Então esse instinto da lua negra faz a gente sentir muito forte esse desejo por algo, né? Esse desejo por segurança, esse desejo por prosperidade, esse desejo por crescimento financeiro, esse desejo por possuir, traz muito essa questão da possessividade, e aí trazendo para o panorama de relacionamentos, traz muito o ter, né? O quanto me sinto inseguro se eu não tenho o outro. E aí começam os equívocos, porque essa lua negra ela se perde muitas vezes nesse possuir, no desejo de possuir coisas que são equivocadas, onde muitas vezes a gente tropeça e causa ali a repetição dos erros, porque é onde a gente precisa aprender a entender. Se tratando de casa 7, o tema grande aqui, muito mais do que a parte financeira, né, que vai tocar, mas o grande foco é relacionamento. Então são as relações. O que a gente constrói com os nossos relacionamentos? Quais os relacionamentos que a gente tem por base, que a gente está construindo uma base sólida, uma fundação sólida, e isso está tudo num processo de mudança e de transformação.
Então vem essa lua negra com esse instinto do desejo de ter segurança nas relações, de que elas sejam sérias, de que elas sejam estáveis, né? De ter pessoas, parcerias que a gente possa contar. Então tem essa necessidade muito grande, mas o Urano traz a necessidade de independência, de liberdade de escolhas, né? De cada um ser respeitado da forma como é, de você ter o respeito de quem você é dentro de uma relação, mas de você também saber respeitar essas diferenças da percepção de cada um, do que cada um está desejando, do que cada um está querendo, né? E esses relacionamentos de casa 7, eles falam muito de relacionamentos amorosos, casamentos, namoros, mas falam de sociedades também e falam de contratos, de acordos. Então, todos os acordos que a gente faz na forma como a gente se relaciona, né? E as relações, elas começam primeiro como você se relaciona com você, vai reverberar em como você se relaciona com os outros. E as relações, de uma forma geral, mas quais as parcerias que você pode contar, que você tem ali como a unidade, né, de estar junto, de ter ali o suporte, de ter o apoio, de ter uma construção, um terreno fértil, que essa relação fique duradoura, fique séria, né? Então traz muito esse olhar, né, de perceber com a lua negra que às vezes o que a gente acha que pode contar não é bem da forma como a gente gostaria, ou não está respeitando a nossa individualidade, não está respeitando o nosso espaço sagrado, não está respeitando o outro, né? Ou tem uma possessividade que não respeita essa individualidade, que não tem segurança para ter esse respeito de um para o outro, né? Então, o que a gente vai viver muito forte esse ciclo são as relações, tá? Até porque essa configuração, ela tá fazendo aqui um dedo de Deus, né? Justamente para o ascendente, que aponta aqui em Libra. Então, o ascendente é como a gente vai perceber as coisas e como a gente vai se expressar, e é através dos relacionamentos. A relação vai ser a coisa mais importante, vai ser a pauta principal desse ciclo, né? Como a gente se relaciona. E aqui tem a roda da fortuna em conjunção, né, com esse ascendente. Então, é como as coisas acontecem na nossa vida, né? Como as coisas são construídas nesse plano de encarnação que nós estamos vivendo, como a gente se relaciona com as outras pessoas, que isso é onde vai desencadeando as histórias, é onde vai desencadeando o nosso crescimento. A gente cresce pelos relacionamentos. Quando a gente só fica isolado e preso numa bolha, né? A gente não cresce, a gente precisa da interação, a gente precisa do outro, porque é através do outro que a gente vai se conhecer, que a gente vai aprender sobre a gente, que a gente vai aprender a conhecer o outro, aprender a respeitar, né? Então tem todo esse processo de desenvolvimento que acontece só através dos relacionamentos, tá? O isolamento, ele priva a gente desse crescimento. E tanto o Libra quanto o Touro tem a regente em Vênus. Vênus é inclusive a regente deste ano, de 2021, e ela trata da importância, né, dos valores que a gente tem, da importância que a gente coloca nas situações, nas pessoas, nas coisas, né? Por isso que ela trata a questão das relações, da parte financeira. E ela está em Gêmeos, então ela está aqui em Gêmeos, comandando esse colorido, que é justamente onde vai ter o eclipse depois, né, nos próximos 15 dias e no mês seguinte, que é onde vai abrindo a nossa cabeça, abrindo as nossas opções, abrindo a nossa consciência, abrindo a nossa clareza, né, para a gente ir além do momento em que a gente está hoje, da estagnação dos apegos que a gente tem hoje. É uma liberação, é um entendimento que a gente tem desses processos, do que é apegado, do que a gente tem medo, onde a gente se segura, para que a gente traga um movimento, para que a gente mude essa consciência. Dentro da casa 8, que essa Vênus está, é dentro do nosso campo psicológico.
Então, é o efeito que tem dentro da nossa mente e o que esse entendimento causa nos nossos sentimentos, né? Quando a gente tem um apego, a gente tem uma memória, tem os traumas, tem as situações, eles vão causando paralisias, eles vão causando os medos, os fantasmas, né? As mágoas. E aí, conforme essa Vênus em Gêmeos está nesse lugar, ele vai abrindo a possibilidade da gente enxergar e ressignificar e entender esses medos, essas mágoas, esses fantasmas com uma outra visão, diferente de quando a gente tirou aquela foto daquele momento e entendeu que aquilo foi um trauma, que aquilo foi uma mágoa e ficou gravado assim no nosso campo psicológico. Então, é oportunidade, através dessas mudanças de relacionamento, que a gente consiga liberar, que a gente consiga ter mais flexibilidade, sair desse lugar, né, estagnado, de se fechar num casulo e abrir realmente a oportunidade de se relacionar de novo de uma forma mais aberta, para que a gente possa ter outras vivências, outros entendimentos, outras concepções e mais flexibilidade para a gente mudar o nosso psicológico, que entende as coisas de um jeito até hoje, e para crescer a gente precisa ter outros entendimentos. Isso vai mexer muito com os nossos valores, porque os nossos valores eles também vão mudando conforme a vida vai acontecendo. Então, conforme as situações que a gente vai passando, o peso que a gente coloca em certas prioridades, né, ao longo das necessidades, elas vão mudando. E isso vai ensinando para a gente que às vezes alguma coisa que a gente trata como insignificante, de repente ganha um valor enorme, né? E uma coisa que a gente valorizava profundamente, a gente percebe que não tem importância nenhuma mais na fase da vida que a gente está vivendo. Então tem esse processo de jogo de cintura. Também Gêmeos traz a possibilidade da gente enxergar um panorama maior, da gente perceber que tudo tem uma dualidade, tudo está disponível. Todas as coisas têm os dois lados da moeda, né? Tem o anjinho bom e o anjinho mau, né? Mas o que parece ser ruim, em alguns momentos pode ser benéfico, depende de como a gente está usando as nossas qualidades, as nossas características. Mas para a gente usar com consciência isso, a gente precisa se conhecer. A gente precisa realmente se abrir para o nosso entendimento de como funciona o nosso campo psicológico, né, para conseguir saber lidar consigo diante das situações de uma forma diferente, né, da como a gente vem lidando. Então é tudo um processo de crescimento que vai conduzindo a gente para um avanço. E aí essa Vênus, ela está em conjunção a 7 graus, né? Já está mais distante, mas forma uma conjunção ainda com um nó do norte, que é justamente o que nós estamos corrigindo agora, né? O destino, o que a gente precisa alcançar nesse momento, né? Coletivamente. Então, nós precisamos alcançar justamente esse avanço do nosso conhecimento sobre o nosso psicológico, sobre essas memórias, sobre essa ressignificação dos nossos sentimentos, né? E parar de ver sempre no mesmo prisma, porque isso sempre deixa a gente estagnado na dor, estagnado no sofrimento. Para a gente avançar, a gente precisa caminhar, e o andar vem através da nossa percepção, do nosso entendimento, né? E aí os nossos valores vão se ressignificando. Logo em seguida tem o Mercúrio, que está em Gêmeos, que é essa mente se abrindo para conhecer coisas novas, né? Então, avança, diferente do que você sempre fica estagnado, né? Você perceber que há muitos outros pontos de vista do que só o que você enxerga, né? E isso não é uma verdade absoluta. Nós temos um filtro, e o nosso filtro funciona de acordo com o que a gente está sentindo. Então, se a gente está preso numa dor, numa mágoa, nosso filtro sempre vai ser de medo, de mágoa, de mácula, de
consequências que têm a ver com esse sentir aqui dentro, né? Então a gente começa a perceber que a realidade não é bem como a gente vê, mas que existem outras possibilidades e que talvez a gente consiga chegar ao ponto de se dar conta o quanto a gente passa tanto tempo da vida cego, né, e preso numa situação exatamente por ficar segurando uma forma única, né, de enxergar as coisas. Então toda a chave sempre está da gente se abrir a mente, e ela acontece através das relações e muito através dessas parcerias que estão mudando. Então isso pode trazer a ressignificação de contratos, de acordos, né, da gente desfazer acordos, da gente passar a limpo certos acordos de relacionamentos, da gente rever contratos que a gente tenha, da gente rever sociedades, rever casamentos, rever relações que são sérias, né? Quais que ficam, o que precisa ser mudado nas que ficam, né? O que vem de novo, que de repente a vida traz uma nova parceria para poder ter a oportunidade desse crescimento, desse desenvolvimento. E a gente cresce muito numa relação pessoal, onde mexe com o nosso emocional, porque ali faz a gente se importar, faz a gente se desdobrar, mexe com o nosso campo, no nosso sentimento, né? E aí parece que a gente fica burro em várias coisas, porque quando começa a mexer nesse campo, né, do que é importante pra gente, as coisas vão ganhando uma dimensão diferente. Coisas que você não faria num campo aparentemente racional e mais frio, que não tem um sentimento envolvido. Quando tem um sentimento envolvido, a coisa muda. Você aguenta às vezes mais coisa, aguenta mais tempo, desce mais, se submete a outras coisas que em outras relações você não se submeteria. Mas aí traz esse processo da gente rever tudo isso, né? Até que ponto isso é benéfico, vale a pena, tá fazendo bem, tá fazendo mal. Tem coisas que precisam mudar, tem coisas que precisam ser revistas para que isso seja uma plantação saudável para ambas as partes, tá? E aí, esse dedo de Deus, a outra base, é um sexto com Netuno em Peixes, que está na casa 6. Então, o Netuno é a espiritualidade. Então, a espiritualidade no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, através das coisas que a gente vive, ele está guiando, ele está moldando, como se fosse uma grande sincronia, o que a gente precisa passar. Isso pode vir às vezes através do trabalho diário, da rotina, das pessoas que a gente convive, das relações cotidianas que a gente desenvolve, né? Essa relação no dia a dia. Pode vir através de relações até com animais de estimação, tá? Pessoas cuidadoras, pessoas que têm esse convívio com animais de estimação também. Pode vir também por questões de saúde, porque é o campo que trata dos nossos hábitos, de como a gente se cuida e como isso reflete na nossa saúde. E Netuno em Peixes dá uma baixa na nossa vitalidade, deixa a gente mais sensível, deixa a gente mais sutil, e é como se a gente estivesse absorvendo a energia de tudo o que acontece no nosso dia a dia, como se a gente fosse uma esponjinha absorvendo dessas pessoas que convivem com a gente maior parte do dia e fazem parte dessa dinâmica cotidiana, se a gente estivesse sentindo tudo junto que o outro está sentindo e trabalhasse muitas vezes na projeção, de às vezes não perceber o que é meu e o que é do outro, né? Mas entender que tudo isso está misturado, né? E às vezes fica difícil da gente perceber qual que é a diferença do que é meu realmente, do que é do outro. Traz também a capacidade da gente olhar para esse momento, para essa relação cotidiana, sem preconceitos, com mais empatia, com mais amor incondicional, aprender a ajudar, auxiliar, e a necessidade de perceber que a relação também é se doar, também é auxiliar o outro, e às vezes de uma forma muito sutil, só não tendo preconceito, só não tendo
julgamento, né? É só tendo ali o amor realmente, sem condições, para você se abrir e conseguir enxergar o outro além das suas dores, além do seu filtro, né? E perceber que todos somos seres humanos numa mesma situação, né? Então todos estamos passando por situações que levam justamente a esse dedo de Deus, que leva a esse ajuste de relacionamentos. Então, conforme a gente revê a nossa forma de se relacionar com as pessoas do nosso cotidiano e percebe que a gente precisa ajudar uns aos outros, né, sem tanta cobrança, sem tanto julgamento, e que a espiritualidade vai conduzindo esse cenário, né, para ensinar o amor, ensinar a gente a amar. A gente ainda não sabe nem a amar a si mesmo, muito menos ao outro. A gente tem a necessidade de suprir carências das nossas feridas emocionais, dos nossos vazios, usando as relações, usando a posse do outro, né, para que ele cubra um buraco na gente. E tudo isso está no nosso campo psicológico, a gente não faz com consciência ou com clareza. A gente faz justamente por estar no nosso inconsciente, ser um padrão que a gente não entende muito como isso funciona dentro da gente. E aí essa abertura toda, ela vai ensinando a gente a perceber, né, onde é que estão esses pontos que são os nossos vazios, que são os nossos buracos, aonde que a gente precisa corrigir esse entendimento, essa percepção, ter a humildade da gente se conhecer, da gente se perceber e perceber onde é que estão os nossos buracos internos, os nossos entendimentos, que coloca a gente nessas situações, e rever tudo isso na forma de se relacionar, então ajustando esses acordos de como a gente se relaciona com essas parcerias que são mais sérias, que estão junto do cotidiano ali, a gente vai ajustando a nossa forma de relacionamento, tanto a forma de perceber quanto a forma de doar, de se expressar de uma forma mais harmônica, de uma forma que a gente encontra equilíbrio, né? Tentando buscar um equilíbrio. E a partir desse momento que a gente vai tornando mais justo, mais equilibrado para ambas as partes, essa roda da fortuna começa a acontecer, as coisas começam a deslanchar, entrar nos eixos e começa a trazer mais harmonia realmente para a nossa vida real, para a nossa vida prática, que é mais fácil, mais visível da gente enxergar através das situações que a gente vive, tá? Então, vamos ver aqui também. Esse panorama aqui que rege, né, a Vênus, o nó do norte e o Mercúrio, eles estão fazendo aqui, a Vênus, que é a regente, ela faz uma quadratura com um Júpiter em Aquário na casa 5. Então, o que está comandando todo esse cenário, né, dos nossos valores, traz uma atenção do que a gente acredita, do que a gente precisa se desenvolver dentro da nossa autoconfiança, dentro do que nós estamos criando, dentro da nossa capacidade de realização. O Júpiter, ele traz essa expansão de consciência para a gente conseguir enxergar além, para a gente conseguir crescer, para a gente conseguir se desenvolver. Então, esse crescimento que vai acontecendo dentro da casa 5 é da nossa essência, é da nossa manifestação espontânea de quem a gente é, né? E isso trabalha a nossa autoestima, trabalha a nossa autoconfiança. Só que vai gerando uma colisão, vai gerando uma tensão, vai empurrando a gente a olhar para ressignificar nossos valores. Que às vezes aonde que a gente está se prendendo e cometendo equívocos nos relacionamentos é justamente em perceber que os nossos valores muitas vezes estão equivocados. Estão ali em lugares que são fúteis ou ainda são com pouco entendimento ou estão presos e apegados a concepções que precisam passar na peneira, que precisam, né, de uma mudança, que precisam de uma clareza, precisa ter um significado diferente. Então, essa regente do ano, ela está fazendo não só a gente olhar para o que é importante na vida da gente hoje, mas para a gente ter
o ressignificar disso, né? Entender realmente, o ano inteiro a gente vai trabalhar muito isso. A gente vai passar por situações que vão fazer a gente olhar e colocar na balança na vida da gente o que importa de verdade, né? Dentro de tudo que tem, quais são as nossas prioridades, né? E a elencar tudo isso, tá? Então esse desenvolvimento do nosso ser, ele empurra a gente na parede para fazer essa ressignificação. O Mercúrio e o Nó do Norte, por sua vez, eles fazem aqui um trígono com o Saturno em Aquário também na casa 5. Então, a nossa visão da gente conseguir aceitar coisas diferentes, da gente aprender a estudar, se conhecer como funciona esse mundo particular interno, conhecer, se encarar quando a gente está sozinho, né? E conseguir entender, para conseguir se abrir para as interações, para o mundo, não ficar fechado nesse casulo, mas ter um outro entendimento nessas conversas, leva a gente a criar uma construção de uma realidade diferente, da gente trabalhar, da gente amadurecer, da gente colocar as coisas de uma forma realmente sólida. Então essa mudança passa por uma estabilidade para que tudo isso seja mexido e dê oportunidade de uma nova forma de se organizar dentro da nossa vida, criando outras bases, outras estruturas. Se os nossos valores vão se ressignificar, as bases que a gente constrói também vão ter outros pilares, né? Depende sempre do nosso amadurecimento, do nosso esforço, do que a gente entende de tudo isso. E a ponta, né, desses dois aqui, eles geram um triângulo que vai justamente para o Quirón e para o Vértex em Áries na casa 6. O Quirón é ali a tendência que a gente tem da nossa ferida, né? Onde fica ali a ferida do ego, da individualidade. E o Vértex é o ponto de destino, digamos, que é onde a coisa está pré-determinada ou pré-estabelecida, que é onde começa realmente a chegar a situações que a gente precisa passar, tá? Então, a partir do momento que a gente consegue ressignificar esse entendimento, de abrir a nossa mente, entender nosso campo psicológico, né? Trabalhar essa autoconfiança, esse autoamor, trabalhar esse amadurecimento, a gente vai tendo a oportunidade de desenvolver o que a gente precisa desenvolver na nossa realidade, no nosso dia a dia, através das nossas ações diárias, né? E começar a ter mais força, né? Autoconfiança, começar a ter mais coragem para iniciar coisas diferentes, para iniciar coisas que a gente precisa estar vivendo na nossa rotina. Isso pode trazer a liderança da vida própria, da gente liderar os nossos próprios caminhos, as nossas escolhas, da gente não ficar à mercê do outro, né? Preso em vontades do outro, porque tem insegurança, porque tem medo, porque tem certos condicionamentos que me escraviza nas relações e nas situações. Então, a espiritualidade está ajudando a gente a conduzir esse panorama para que a gente passe por situações de rever essas relações, que ressignifique os relacionamentos e através do dia a dia a gente consiga ir trabalhando esse ego, trabalhando essa iniciativa, trabalhando essa força, trabalhando essa coragem, educando esse ego, né? O nosso ego é uma parte de nós que faz parte da nossa integridade, mas que a gente precisa ir educando como se fosse uma criança, senão ele faz a gente tropeçar ali nas próprias vontades, nas próprias frustrações e não aceitar as coisas, é onde a gente tem as quedas. E aí esse ponto sai aqui uma quadratura para Marte em Câncer, que está bem próximo já do meio do céu, né? Está na casa 9, chegando próximo ao meio do céu. Então, o que é necessário para a gente transformar essa coragem, esse fortalecimento dessa autoconfiança, né? Onde a gente consegue perceber a nossa força, mas não a nossa infantilidade de não conseguir lidar com um não, com uma frustração, de não ter o poder porque as coisas não saem do jeito que eu queria, mas
quando eu percebo que eu posso começar de uma outra forma, liderando a minha escolha, liderando a minha vida com força, com coragem, né? Dessa individualidade, desse conhecimento de quem eu sou. Gera uma tensão justamente com Marte, que é a nossa forma de agir, que em Câncer deixa a gente mais cauteloso. Então não deixa a gente explodir de uma forma agressiva. Às vezes pode acontecer a explosão emocional, passional, né? Quando gera essa ferida, não aguenta, esse ego rompe e aí tem aquela birra, aquela chantagem emocional. Então é uma das possibilidades que a gente pode cair desse lado, né? Mas ele fica cutucando a gente para que a gente haja de uma forma guiada pelo coração, guiado pelo que a gente está sentindo, né? E que a gente olhe para esse lado mais empático, de não ser tão agressivo, mas de ser mais cauteloso, né? Porque a gente fica pisando em ovos. Isso é meu ego ou isso estou amadurecendo? Agir requer essa pausa para a gente não ser reativo, já de bate-pronto, porque doeu a ferida e já bater. Então ele segura essa tensão para que a gente respire, tome mais cuidado nessa forma de agir e consiga encontrar ali a bifurcação onde a gente se perde ou a gente se cura, né? Então tem esse processo que a gente vai estar atravessando, que é um ajuste justamente com esse amadurecimento, com o amadurecimento dessa essência, com o amadurecimento desse ser, com esse amadurecimento que nós estamos passando, né, da nossa autoestima. E aqui a gente tem Plutão, né, em Capricórnio, na casa 4, fazendo uma quadratura aqui com o ascendente. Então é uma transformação da nossa base, da nossa alma, da nossa estrutura de alma. Então, a forma que nós estamos passando pelos relacionamentos ajuda a gente a entender que isso é uma transformação que a nossa alma precisa passar, tá? Então, esse processo a gente vai viver, né, durante todo este ciclo aqui até o dia 10 de junho. E aí, quando tiver esses eclipses, a gente vai ter assim uma abertura muito grande de enxergar coisas através do nosso dia a dia que precisam ser mudadas, os passos que a gente dá, porque elas são condicionadas pelo nosso campo emocional. Então, as nossas escolhas, quem a gente é, como a gente estrutura a nossa vida, a nossa realidade, é fruto do que a gente é dentro. E todo esse processo que a gente está vivendo está levando a gente perceber o que a gente é dentro, né? E é através das relações que a gente consegue fazer esse trabalho. É através de como a gente se sente diante do outro, é como a gente se sente diante de uma situação, é através do que o outro faz a gente sentir que não é culpa do outro, né? Quando a gente tem essa vitimização que ainda é culpa do outro, a gente deixa de crescer, a gente deixa de trazer esse amadurecimento, de trazer responsabilidade para a gente e perceber a oportunidade que a gente tem de se desenvolver. Quando a gente tem a humildade de reconhecer que tudo é fruto, resultado, reflexo de quem a gente é, das escolhas que a gente faz, de como a gente se sente, do como a gente se comporta, de como a gente espera que as outras pessoas e o mundo haja com a gente, das nossas frustrações, das nossas limitações. E a gente começa a perceber, através do relacionamento, o que o outro nos faz sentir. Eu começo a observar e a prestar atenção como eu sou, como eu me sinto, o que cada coisa desencadeia dentro da minha estrutura emocional, dentro da minha estrutura psicológica, né? E aí eu começo a perceber quais são os pontos que eu tenho ferido, quais são os pontos que eu tenho forte, quais são os pontos que eu tenho cristalizado, que eu preciso avançar, que eu preciso ir além, quais são os pontos que eu preciso curar em mim.
e quais são as ações, quais são as situações que eu passo nos relacionamentos que fazem eu cair nesse buraco, que faz essa dor aparecer, que faz eu me sentir dessa forma. A gente se sente da mesma forma ao longo da vida em relações diferentes, tanto no trabalho, quanto no relacionamento amoroso, quanto nas amizades, quanto na família. São cenários diferentes, mas a gente sempre sente as mesmas coisas diante dos pontos. E se a gente parar para prestar atenção e analisar e mergulhar justamente nesse mundo, que é o que o Mercúrio no do Norte e a Vênus em Gêmeos na casa 8 estão tentando mostrar para a gente, são esses pontos que a gente precisa entender que são os buracos que a gente tem onde a gente se perde. Quando eu ainda caio nessas armadilhas, que eu não consigo lidar com uma situação e caio. Diante de uma situação, numa relação, me sinto assim quando sou desmerecido, quando sou ignorado, quando sou traído, por medo de rejeição, por medo de perder, quando tem coisas que faz o meu medo, da minha memória, da minha alma mexer comigo, é onde eu me perco, onde eu meto o pé pelas mãos e começo a ter atitudes extremamente defensivas, reativas, agressivas. É onde normalmente eu preciso perceber que é onde eu preciso crescer, é onde eu preciso curar dentro de mim, é onde eu preciso entender de uma forma diferente, é onde eu preciso olhar para esses pontos e ressignificar. E tudo isso a gente precisa de humildade para se conhecer, humildade para se admitir como se é, não para se martirizar e ficar se chicoteando, mas para a gente realmente saber como a gente é nessas estruturas emocionais. Então, tudo que a gente pode trabalhar, autoconhecimento, ou que possa auxiliar, que a gente desenvolva o entendimento, né, de como a gente funciona, vai auxiliar para que a gente cresça, vai auxiliar para que a gente encontre formas novas da gente se trabalhar. E esses eclipses que a gente vai atravessar ao longo desse mês agora, eles vão mexer muito com isso. Eles vão mexer com essas clarezas, que a gente tenha, né, essa visão desse entendimento, para que a gente perceba exatamente onde a gente precisa se corrigir, onde a gente precisa se aceitar, onde a gente precisa ter humildade de se reconhecer, de se admitir para conseguir fazer diferente, para conseguir se perceber diferente, para conseguir encontrar um outro caminho e sair do mesmo padrão de ficar ali caindo nos mesmos erros. E graças às relações a gente tem essas vivências. Então, quando a gente ressignifica os relacionamentos, os valores, quando a gente passa limpo as nossas relações, a gente tem a oportunidade, né, de passar para um outro estágio de crescimento. E a gente não cresce sem se relacionar. Então, não adianta a gente ir se fechando num casulo, né, isolado do mundo, parado ali numa bolha de mídia, de internet, sem conexão, preso, se alimentando só do que você acredita, só daquilo que te prova que está certo, né? Mas simplesmente conseguir sair dessa casca, ter a colaboração, se abrir para as interações, se abrir para os relacionamentos, porque é eles que vão fazer a gente crescer, tá bom? Então é um mês bem mais leve no sentido de valores, de relacionamentos, que traz oportunidade da gente construir, da gente começar a trabalhar com essa terra fértil. Leve no sentido de que as mudanças elas já estão acontecendo. Então o maior processo de desapego, de morte, de transformação, essas partes de soltar as coisas mais profundas, elas dão uma certa trégua, não que elas deixam de acontecer, mas elas olham muito mais agora para o que a gente vai construir, o que a gente vai ressignificar, o que a gente vai plantar, o que a gente vai trabalhar nessas parcerias, nesses relacionamentos, nesses valores, nesse entendimento que a gente tem de tudo isso, tá? E aí esses eclipses vão dar uma grande mudança na nossa visão, bem grande.
Então, nesse próximo mês, aí na lua cheia, na próxima lua nova, a gente vai acompanhando, vai vendo como isso vai caminhando, para ajudando a trazer mais consciência, mais clareza, mais entendimento nessa jornada individual que resulta na coletiva, na somatória, tá bom? É isso, gente. Tenha uma ótima plantação, um ótimo mês. Aproveita essa oportunidade de crescer, da forma de se relacionar, né, de que as coisas fiquem mais justas, mais igualitárias, né, fazer um mundo diferente, fazer a nossa vida se tornar uma realidade diferente, só depende de nós. Não depende de um terceiro, não depende do outro, não depende de algo que a gente se isente de responsabilidade. Só depende quando a gente se lapida, quando a gente reconhece, quando a gente se esforça, quando a gente amadurece e quando a gente aprende o prazer do crescimento, aprende o prazer que é poder evoluir e perceber a própria evolução a cada passo, tá bom? Então é isso, fiquei com Deus, até o próximo mês.